Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 7 de dezembro de 2020, é 0h08. Lição número 1, primeiro trimestre de 2021, 3 de janeiro de 2021. A pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que ele faz? Qual é o proceder do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, de fato, é uma pessoa? Fique aqui comigo para que você venha ter algum conhecimento a mais para a sua vida, para a edificação da sua vida, e também eu estarei passando também para você corrigir aí o seu questionário. Texto áudio: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aos Efésios capítulo 4, versículo 30. Então, precisamos compreender em primeiro lugar que o Espírito Santo ele se entristece. E nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Verdade prática: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Então vamos falar da pessoa bendita do Espírito Santo. Bom, em primeiro lugar, o que é o Espírito? O Espírito é uma palavra que vem do grego, pneuma, também tem a sua raiz hebraica, a raiz ruá, que quer dizer vento, sopro, respiração, fôlego. E tem a questão do santo, o que é ser santo, que na nossa questão do grego ágios e do hebraico kadosh, é aquilo que é limpo, é separado, consagrado, então é puro. Então, assim nós definimos o que é o Espírito Santo, ou seja, é um sopro divino, é um sopro, é um vento. Vemos, por exemplo, no caso de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 2, que o Espírito Santo veio como um vento. Então veja que no decorrer desta aula você verá que de fato o Espírito Santo é uma pessoa. Introdução: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações como a glossolalia, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Para você ter uma ideia, a primeira questão sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem ciúme, como diz lá em Tiago capítulo 5, versículo 4. Ou melhor, é Tiago 4, versículo 5. Então vemos que se ele tem ciúme, ele é uma pessoa, porque uma pessoa tem ciúme. Geralmente a pessoa, e é interessante a gente colocar também que na bem da verdade, a questão do ciúme aqui, é interessante a gente ver que existe uma diferença entre o ciúme humano e o ciúme divino, que é o caso do Espírito Santo. Aqui Tiago capítulo 4, versículo 5 diz assim: ou pensais em vão, ou pensais que em vão diz a Escritura que o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme. Então, o Espírito Santo ele tem ciúme. E aqui a diferença é o seguinte: o Espírito Santo tem ciúme, esse ciúme aqui é zelo. O Espírito Santo tem zelo, tem cuidado de nós. Então vemos que já vem uma característica de uma pessoa, somente uma pessoa tem ciúme. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo, sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Divindade. A deidade, ou seja, a divindade, a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que aqui nós já vemos uma outra questão. O Espírito Santo ele é uma pessoa do Deus Trino. Vemos que assim como as pessoas, nós somos batizados em nome do Pai
e do Filho, nós também somos batizados em nome do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, ou seja, ele também pode ser adorado. Veremos um pouco mais adiante. Então vemos que o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz João 16:8. O Espírito Santo também ele é o Consolador, João 14:16. O Espírito da verdade, João 14:17. O Espírito de vida, aos Romanos capítulo 8, versículo 10. Então, vemos que o Espírito estava sobre Cristo, em Isaías 61, versículo 1, a partir do versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, está lá em Isaías 61, a partir do versículo 1, vai do 1 ao 5. Então, veja que o Espírito Santo tem essa divindade, ele é uma pessoa divina. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. Os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais. O Espírito é inteligente e racional. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. E é volitivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigissem a Bitínia. O Espírito Santo distribuiu os dons espirituais conforme a sua vontade. Veja que há uma questão para nós falar nessa primeira aula, que talvez seja o mais importante. Há o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o Deus Trino. Entretanto, a coisa mais especial aqui, que nós precisamos frisar muito, é que apesar de serem distintos, por exemplo, Deus é o Criador, é o que está no céu. Jesus é aquele que veio. O Espírito Santo é o Consolador. Inclusive, Jesus veio através de uma obra do Espírito Santo que gerou em Maria a Cristo. Então veja que são três pessoas distintas, são três partes de Deus distintas, assim como você queira entender. Assim como nós precisamos até compreender isso, que assim como nós entendemos que a água está em três estados sólidos, ou melhor, em três estados, que é sólido, líquido e gasoso, assim também é Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E qual é a coisa mais importante aqui que eu penso que é o mais importante? Que apesar de serem pessoas distintas, seres distintos, funções distintas, eles têm a mesma essência. Nunca houve e nunca haverá questões que um vai contra o outro, ou seja, nunca haverá uma briga entre Deus querer fazer uma coisa e Jesus não, ou o Espírito Santo quer fazer algo, mas Jesus não quer fazer. Sempre haverá harmonia entre os três. Eles sempre têm a mesma essência. Qual é essa essência? A essência divina. Então, assim, para ficar claro, se você pegar num ambiente, numa sala, por exemplo, e colocar três lâmpadas e acender as três lâmpadas, isso tudo vai gerar uma única luz. Assim é Deus. Eles são três distintos, mas têm a mesma luz, a mesma essência. Então vejamos que a personalidade do Espírito, o Espírito ele tem vontade própria, ele age por ele não precisa, vamos assim dizer, de uma ordem do Pai ou uma ordem de Cristo. Ele tem vontade própria, mas repito, nunca acontecerá de entrarem em contrito Jesus, o Espírito Santo e Deus. Ele sempre haverá harmonia entre eles. Atributos divinos. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo, e a fonte de poder e milagres. O Espírito conhece todas as coisas e até as profundezas de Deus, assim como o coração humano, as coisas do futuro. Isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito eterno. É o Criador do ser humano e do mundo, e também o Salvador. Então vemos que aqui há algumas questões dos tributos divinos do Espírito Santo. Então veja que ele também criou o mundo. Lembra da criação do homem? Façamos
do homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E quem é que está fazendo? É somente o Pai? Não, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo sempre está atuando desde o início. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, vai nos falar assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então vemos mais uma vez aqui o Espírito logo na criação, logo no início, logo no princípio. Então vejamos que alguns atributos divinos do Espírito Santo. Então vejamos que sim, o Espírito ele é Deus. Síntese do tópico 1. A Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus divinos atributos. Então, frisamos que o Espírito Santo também tem algumas formas. Na Bíblia, por exemplo, sobre azeite, vento, fogo, até mesmo em forma de pomba, né? Então vemos também a questão simbológica do Espírito Santo. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Pericorese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. E em outro momento ele diz a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Espírito está também nessa Trindade. Veja que há, como eu falei no início, uma harmonia entre os três. A questão aqui é a pericorese, que é a questão de uma pessoa estar dentro da outra, aqui na questão divina. Então veja que Cristo está no Pai, o Espírito Santo está no Pai e eles se entrelaçam, um está no outro, um tem harmonia com o outro. Mais uma vez, digo e repito, não há nenhuma questão que vai ter coisas contras, né? Um querendo fazer outra coisa e outro não. Sempre haverá harmonia entre eles. Então veja que o Senhor, nosso Deus, e Cristo e o Espírito Santo, eles formam um Deus único ou um Deus trino, como você queira entender. Ele me glorificará. Houve época em que nós, assembleianos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã. Então veja que há alguns ensinamentos, não é nem a questão de ensinamento, aqui é mais uma questão de entendimento. Entendemos algumas questões de formas equivocadas. E muitas pessoas às vezes dizem que não pode glorificar ao Espírito Santo. Sim, pode, não é muito comum, principalmente no meio assembleiano. Isso é muito mais comum na igreja Deus e Amor. Deus e Amor, ela tem mais aquele intento, né, de glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas aqui mas nós, assembleianos, não temos muito esse hábito, né, o costume de glorificar o Espírito Santo. Mas sim, ele vai glorificar a Cristo e Cristo também glorifica o Pai. Então um glorifica o outro. Por quê? Porque, como já falei anteriormente, é um dentro do outro. Um está entronizado no outro, tem a mesma harmonia, a mesma essência, né? O efeito prático da pericorese. Tá ruim isso aí, né?
A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glórias a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Vemos então aqui que quando nós glorificamos a um, acabamos glorificando a outro. Então vemos que sim, a pessoa do Espírito Santo, ela é digna de adoração, pode ser glorificada. E o Espírito Santo, por exemplo, ele tem algumas funções, muitas funções eu diria. Ele é consolador, ele ensina, ele nos guia, ele ouve, né? Ele clama, ele convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Ele testemunha também tem aquela questão até mesmo escolher obreiros, separar obreiros, é a questão do Espírito Santo. Ele advoga, ele julga, ele envia pessoas, ele intercede. Então o Espírito Santo ele faz muitas coisas, ele tem muitas funções. Então, e o Espírito também ele não age com violência, como diz Zacarias capítulo 4, versículo 6. Vai falar que o Espírito não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então o Espírito ele não age com violência. Então vemos que o Espírito Santo ele é uma pessoa mansa, ele tem mansidão nele. Então veja que quando nós somos nova criatura, é o Espírito Santo que nos molda, é o Espírito Santo que nos transforma, é o Espírito Santo também que nos leva a adorar, a glorificar a Deus. Também é a obra do Espírito Santo. Quando nós estamos orando e nossas palavras não saem perfeitamente, é o Espírito Santo que leva a nossa oração ao Pai. Ele faz como se fosse um tradutor. É como se nós estivéssemos falando num idioma e por alguma razão outra pessoa não consegue entender. Por exemplo, se você estiver falando com um japonês, por exemplo, você não vai conseguir falar com ele, porque você fala português e ele japonês. Mas se tiver um tradutor que fale português e japonês, vocês conseguem conversar. É isso que o Espírito Santo faz para Deus, com Deus, né? Diante de Deus. Ele é o nosso tradutor, é ele que leva as nossas orações a Deus. Quando nós apenas choramos, nós não conseguimos falar por palavras o que queremos, o que desejamos, ou a nossa dor, o nosso sofrimento, é o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis leva isto a Deus, já de forma traduzida, vamos assim dizer. Então veja que o Espírito Santo ele tem muitas funções. Consubstancial com o Filho, ou seja, que tem a mesma substância, né? A mesma essência, vamos assim dizer, né? Continuando essa questão da essência. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. O Filho é consubstancial com o Pai, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro em grego empregada nessa passagem significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Até porque se Jesus veio para resgatar o povo, né, todos nós, e ele precisa de colocar alguém no lugar dele, ele precisa de colocar alguém no mesmo nível, com a mesma essência. E por isso que o Pai enviou o Consolador. Por quê? Porque o Espírito Santo é igual a Cristo, assim como Cristo é igual a Deus e Deus é igual ao Espírito Santo. Então vemos que sempre haverá este tripé. Então vemos a base tripla, né? Então veja que aqui é a mesma substância, aqui é a mesma essência. Síntese do tópico 2. Há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, em que este é glorificado por aquele, ou seja, um glorifica o outro. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Eu diria até na eternidade.
Então veja que o Espírito Santo ele está num conjunto, ele é um todo. O Espírito Santo pode ser adorado, é ele que age, é ele que se manifesta. No mundo, sua atuação é visível a começar pela criação e preservação do planeta Terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A atuação do Espírito Santo acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo na empresa, entre outros. Então isso aqui é uma das partes que o Espírito Santo atua na vida, no mundo, mais na nossa questão do mundo nosso, né? Nosso mundo geográfico, né? Onde nós vivemos, a nossa Terra, nosso planeta. Ele age, ele mantém as coisas no lugar, e também ele age de uma forma no nosso cotidiano. Quando nós vamos prestar um concurso público, por exemplo, que é difícil acesso, é difícil de passar, e nós somos ali guiados pelo Espírito e somos aprovados. Verdade é que o Espírito Santo não vai fazer isso sozinho. Se você quer prestar um concurso público, você tem que estudar. Mas o Espírito Santo é aquele que ajuda, é aquele que te guia, é aquele que te leva para fazer aquilo que é correto de fazer. E toda uma estrutura é o Espírito Santo que dá toda a estrutura para que nós venhamos ser aprovados. No plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel e inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos auxiliares de Moisés, e dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi e entre outros. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é ele que nos leva a Cristo. Eu estava falando hoje com a turma de jovens que quando você vem à escola dominical, não é você que vem, é o Espírito que te traz. Por quê? Porque toda a nossa vida ela é guiada pelo Espírito. É o Espírito Santo que nos leva, é o Espírito Santo que nos traz, é o Espírito Santo que nos envolve, que nos consola, ele que nos guia para onde nós temos que ir. Porque, na bem da verdade, se nós olharmos para a nossa natureza humana, num tempo frio, por exemplo, na escola dominical costuma ser às 9 da manhã, geralmente na maior parte das igrejas, as pessoas preferem dormir até um pouco mais tarde. Então, quando ela vem à escola dominical, ela está fazendo uma parte, ela está fazendo um sacrifício. E por que ela faz esse sacrifício? Porque ela está sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo toca nessa pessoa no coração e ela acaba indo à escola dominical, ou mesmo numa vigília, numa consagração, ou mesmo num culto de doutrina, ou no culto público. É sempre o Espírito que nos guia. Quando alguém adentra a igreja, inclusive tanto aquela pessoa não cristã, na verdade é o Espírito Santo que está trazendo ela para o templo. Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais. Então vemos que os dons espirituais continuam nos dias de hoje e as pessoas precisam ter o fruto do Espírito. Lembrando que o fruto do Espírito ele é singular, é o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito. Aqui é como se, para se ficar bem claro, ficar simples de entender, imagina que você tem uma tangerina na sua mão ou uma mexerica, como é chamado em outros lugares. É apenas um fruto, mas ela tem 9 gomos. Então, aquilo ali é o fruto do Espírito. É um fruto com 9 partes. Aqui para ficar claro. Então veja que o Espírito Santo continua atuando nos dias atuais e vai continuar atuando até Jesus voltar. Vemos que o Espírito Santo ele continua atuando na vida do crente. O crente é levado pelo Espírito. Se você está em casa, não tem desejo de ir ao templo, por exemplo, é porque você não está se deixando levar pelo Espírito. O Espírito está tocando em você, você está se fechando a Ele. Então você vigia e vai
para a igreja. Vai orar. Síntese do tópico 3. O Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos e na interioridade do ser humano, convencendo de seu real estado, regenerando e capacitando-o para o serviço do reino de Deus. Então veja que o Espírito Santo continua atuando em todo o sistema do nosso planeta, e também ele tem aquela questão de nos guiar, de nos convencer. Conclusão: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante por enquanto saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Então, nós precisamos continuar no propósito de buscar mais e mais sobre o Espírito Santo. Durante todo esse trimestre falaremos da pessoa do Espírito Santo. E sim, o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, ele é um ser, ele sente ciúme, ele tem vontade própria. O Espírito Santo, ele que nos guia, ele tem poder, ele se manifesta. Como eu disse no início, eu vou deixar aqui as respostas do questionário para que você corrija aí. Se porventura, se é que você faz o questionário, né? Eu quero crer que sim. Resposta número 1. Sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Resposta número 2. A Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. E mais, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Número 3. Os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais. Número 4. A palavra outro em grego empregada nessa passagem significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Finalmente, número 5. É uma resposta pessoal. Pode ser dado um exemplo como a manifestação de um dom espiritual, como de uma profecia na vida de um crente. Então vemos que esta primeira lição do primeiro trimestre de 2021, que nós venhamos ter um trimestre abençoado, porque certamente nós teremos. Por quê? Porque estaremos falando da pessoa do Espírito Santo, daquele que batiza, daquele que se manifesta, daquele que muitas das vezes as pessoas não dão o devido valor, não está sensível ao Espírito, mas que nós venhamos estar sensível ao Espírito Santo, deixar com que ele nos leve para onde ele quiser nos levar, que nós venhamos estar cheios do Espírito Santo, sermos batizados com o Espírito Santo com fogo, que nós venhamos a cada dia buscar a promessa do Senhor, como diz Joel 2,28, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Se porventura você ainda não alcançou esta promessa de ser batizado com o Espírito Santo, ore ao Senhor, busca Ele com fervor, porque certamente Ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por que Ele vai te batizar? Porque a promessa é para você, é para os dias de hoje, e sempre estará atuando o Espírito Santo na igreja, no mundo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina que está sempre nos ajudando a fazer o que apraz o Senhor, o que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. E não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!